Boa noite, meus irmãos. Segunda-feira, dia 2 de outubro, isso aí, mês 10 de 2023. Estamos reunidos mais uma vez a partir da casa de Maria Madalena para a nossa reunião hoje de prece coletiva para nossos irmãos desencarnados. E a seguir, hoje, de nosso estudo de tema livre, né? Tema livre. Nossos irmãos que estão conectados conosco de casa, boa noite. Aos irmãos que estão presentes aqui na casa também, boa noite. E aos amigos que estão na espiritualidade conosco também, conectados conosco, participando deste momento, boa noite. Vamos nos organizando aqui para dar prosseguimento ao nosso encontro, sempre com agradecimento ao nosso Pai pelo dia. Hoje, lembrado aqui pela nossa irmã Rosana, o dia da não violência, né? Já que é o dia em que se valoriza, né? A gente ressalta a importância da não violência, que ainda está tão presente no nosso nível evolutivo. Que possamos estar mais atentos, fortalecer o nosso entendimento da questão para que possamos colocá-la em prática. Mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar, dona Giovana? Vamos. O meu estava desligado. Eu estava aqui, o Damião está aqui presente, ajustando a questão do som. E deu uma desconfigurada ali na máquina e perdeu o som. Mas a Selma já colocou para a gente. Boa noite, Selma, também. E um segundinho mais. Joga a câmera só para ti, para eu poder fazer aqui. Tá em minha câmera. Isso. Já tirei daí. Eu vou reabrir aqui. O microfone não está. Bom, lembrando aos irmãos que depois nós temos nosso estudo hoje de tema livre, tá? Vamos fazer tema livre. É bom que vocês já vão preparando aí as perguntas para que a gente possa conversar a respeito. Arilza também, boa noite, Arilza. E a nossa programação continua, né? Semana que vem nós temos o estudo com Céu e Inferno e retomamos o Livro dos Espíritos com a nossa introdução, que está bastante interessante, né? O trabalho de Kardec com a introdução do Livro dos Espíritos, a apresentação do que vai ser discutido, está muito interessante para todos nós. Damião, se estiver difícil, coloca esse... Eu ativei o microfone daqui pelo Ativou? Conseguiu?
Agora o microfone dessa câmera aqui está conectado aí. Tá aqui, ó. Desabilita você consegue desabilitar Tá, isso? mas ele não tá. O microfone que tá aqui, que tá, é o meu. É o do Tá. meu notebook. Então, Configuração, áudio. pode adicionar ela, que deve estar funcionando. Tá. Então, deixa eu ver. Então vamos lá de novo, dona Giovana. Vamos verificar como está seu som. Fala um pouquinho para a gente. O irmão Ricardo vai dizer para a gente se está o captando. Boa noite a todos. Capaz de Jesus de todos os corações. Hoje é um dia dedicado à homenagem aos nossos irmãos desencarnados. Mas uma prece dos encarnados, como a prece de Caritas, nós sempre rogamos ao Pai misericórdia para os necessitados. A única diferença que há entre eles e nós é o corpo físico, né, que nos retém ainda a retaguarda. Mas em todas as suas preces a gente pede para todos os que sofrem. Pela prece de Caritas para os necessitados, a irradiação, e a prece específica do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28. Então, vamos abrir o nosso trabalho com um agradecimento ao nosso amigo Jesus. Mais uma vez te agradecemos por este encontro mais íntimo contigo, que, amparados pelos mentores da casa, Maria Madalena, Antônio de Pádua, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, e todos os trabalhadores humildes que sempre nos amparam, nos inspiram e fortalecem, que sejamos merecedores da tua divina presença. Que assim seja. Então, vamos à prece do homem amor, Francisco de Assis, que a humanidade nunca esteve tão necessitada de amor, de fraternidade, de paz, de acolhimento. Então, essa noite seja uma noite de acolhimento para todos aqueles que estão mais sofridos que os outros. A gente tem mania de sempre pensar que nós sofremos mais do que os outros, né? Não pensamos nos outros. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece 66. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não han podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem e que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas, nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e somente aos teus pés temos que o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta muitas vezes no decorrer da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe, e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolação e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperaram. E sustentados por essa esperança, eles aurearão forças mesmo na grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente e o passado, e se prepararem para as grandes conquistas do futuro. Para os nossos irmãos que estão no processo de preparação para as novas oportunidades de retorno ao planeta, para a sua reabilitação espiritual e o pagamento das suas dívidas e passar pelas suas provas terrenas, nossos votos de muito esforço, muita disciplina, muita vontade de superar as suas dificuldades. E nós estaremos sempre orando para que eles superem todas as dificuldades. E assim que eles tiverem condições, eles também orem por nós.
Agora vamos passar a nossa reflexão do dia. Hoje, mais uma vez, trago uma mensagem do meu amado professor Huberto Roden. Roteiro cósmico. Volta para casa, não, para essa meditação. Sim? A capa não deve ser esse livro de 1966. É da Livraria Freitas Bastos, antiga, na 7 de setembro, 111. Era Caminho da Roça para mim. Tenho 8 livros deles. É que eu pensei que o pessoal ia sentar aqui. E tenho mais, eu fiz 3 com essa. Essa eu fiz hoje, já tinha feito 2, uma do Roden e uma do Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Também nota 10 para Hamed. E um nosso irmão médium do O Mistério da Compreensão, do livro Roteiro Cósmico, do professor Huberto Roden, um livre pensador. Mas alguém de muito conhecimento, e tem o livro dele já como espírito. Ganhei o livrinho com o pseudônimo de Delfos, pelo Mileco, um médium de confiança, amado meu também, cego de nascença, que era professor, era musicista, era terapeuta, um homem alegre, que a gente traz no coração. E quando eu li, eu disse assim, este espírito Delfos é o professor Roden, e depois eu tive a confirmação. Tal a sintonia que a gente tinha com ele. Compreender. O que é isto? Não é apenas inteligir, entender, pensar, analisar. É compreender, 2 palavras, um traço de união. Prender totalmente. Compreender é uma tremenda experiência, mortal e vital ao mesmo tempo. É um misterioso morrer e nascer. É um sofrimento redentor, porque morrer e nascer são sofrimentos. Sofrimento rumo a uma vida maior. Ninguém compreende algo de grande sem passar por um grande sofrimento. Por um morrer e por um nascer. Quem não é crucificado, morto e sepultado, não pode ser ressuscitado, não pode ressuscitar. Perdi aqui. Não pode ressuscitar para a Páscoa da compreensão. Então, quem não é crucificado, morto e sepultado, não pode ressuscitar para uma Páscoa da compreensão. Isto nos lembra alguma coisa do Evangelho, né? Quantas vezes nos levantamos com esse tenebroso enigma? Queremos fazer alguém compreender uma grande verdade e não o conseguimos. Essa verdade o poderia preservar de uma tragédia existencial, ou de um sofrimento maior, ou de um arrependimento sem remissão. Mas ele não nos compreende. Por que não? Porque ainda não sofreu devidamente as dores do parto,
e por isso não pode dar à luz a prole da verdade. Quer dizer, a prole. Então, muitas verdades relativas, porque a grande verdade só ele sabe. Nós não sabemos e não saberemos nunca. Falta-lhe ainda um fator preliminar, quiçá, talvez, um grande terremoto, uma tempestade, um incêndio de Pentecostes. Por isso que ele não compreende, por isso que ele não alcança aquilo que a gente, às vezes, tem tanta vontade de passar para ele, que a gente, na realidade, nem sabe se vai ser bom para a gente não sabe se é bom para o outro. Né? Às vezes, o que é bom para mim não é bom para Munhoz. E ninguém lhe pode dar esse abalo redentor. Ele terá que vir de dentro dele mesmo. Nada acontece de fora para dentro. Tudo acontece de dentro para fora. E aí é a nossa grande confusão. Para que o homem possa ver as estrelas do céu, tem que descer primeiro às profundezas do inferno do sofrimento, aceito e compreendido. E aí, coloquei aqui a frase que lembrei. Está no meu coração registrado. Compreendo, entendo, aceito e agradeço. Hermógenes. Só pelo terrível contraste das trevas é que o homem enxergará a luz. Lembremos de Paulo de Tarso, né? Foi através de caminhar nas trevas que Paulo foi impactado pela luz. E a luz derrubou e cegou Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso, a partir daí, ia conhecer as grandes verdades para as quais ele tinha sido preparado antecipadamente para passar. Tudo quanto o egoísmo criou de terrífico sobre a face da terra, guerras, devastações, tragédia, miséria, não gosto dessa palavra, nem o doutor, angústias, morte. Por tudo isto tem o homem de passar antes que o filho pródigo amadureça para a grande eclosão do reino de Deus dentro dele. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. E a interpretação do filho pródigo pelo Roden é uma das mais lindas que eu conheço. Na verdade, o homem só aceita aquilo que ele mesmo sofre e experimenta. Nas profundas profundezas do seu ser. Profundas profundezas, no mais profundo do seu ser. Ninguém se converte com bons conselhos dos amigos. Isso está claro e evidente. Só o trágico dilema de ser ou não ser. E aí nós temos a imortal frase do William Shakespeare. Em torno dessa frase tem um caminhão de filosofias. Ser ou não ser, eis a questão. O fará mudar de rumo.
Esta é a crise redentora. O homem só compreende realmente aquilo que ele mesmo sofreu em angústias mortíferas, salutíferas. Quando me encontro com um homem assim, redimido pelo sofrimento, aceito e compreendido, sinto que estou diante de um novo mundo, um novo ser. De inaudita grandeza e formosura. Sinto que estou diante de um mundo de inaudita grandeza e formosura. E não tenho a menor vontade de falar, de analisar, de pensar. Só tenho vontade de calar, admirar, gozar, adorar de ver aquele homem desperto. E os iniciados da Índia, que vivem para as coisas espirituais, veem o lótus aberto no coronário daqueles que despertam para a verdade que a gente é. Um ser divino, um ser criado à imagem e semelhante do Pai. Vontade de ser deliciosamente, né? Ser um ser divino. Um homem assim é um redentor. Um redentor, né? Não um redentor como o nosso redentor, mas uma cópia deste redentor que nós conhecemos. O seu silencioso ser é muito mais poderoso que todo o ruidoso dizer ou fazer de outros. Ninguém se converte por causa de belas palavras ou elevados pensamentos. Só se converte aquele que entrou no campo inaudito de um homem divinizado por uma compreensão da verdade limitada, mas libertadora. O Tabor é aquele encontro que Jesus teve de plena luz com Moisés e Isaías, era só luz. Ao Tabor só se chega através do Getsemane e do Gólgota. Então é preciso passar pelas dores do Horto das Oliveiras, ser preso, ser açoitado, ser humilhado, subir ao Calvário e ser pregado na cruz. Aí sim, este homem estará desperto. Era isto que eu queria hoje partilhar com vocês. Espero que a filosofia não tenha sido assim tão profunda? Foi, mas foi. Aí, o Astrogildo, com aquela sua competência, que eu admiro muito, pode pegar ali algumas coisinhas e... Giovana, eu ouvia com muita atenção esse texto pequenininho. Você entendeu aquilo que eu falei com você antes? Entendi.
Entendi, sim. Concorda? Concordo. Isso foi um papo nosso aqui de uma situação. Bom, mas sobre o texto de hoje, gente, é o seguinte. Nós estamos falando de um espírito, né, de Humberto Roder, que é um espírito que tem um conhecimento enorme sobre a vida espiritual. E ele se propõe a dividir conosco. Mas o título já diz muita coisa para a gente o mistério da compreensão. E eu já comecei a pensar na primeira palavra, o que significa para a gente mistério, né? A gente, quando pensa em mistério, pensa em uma coisa... E aí eu já comecei a ver mistério como algo que, no momento, está além da nossa compreensão. Eu bem. Mistério é algo que está no momento além da nossa compreensão. É. E aí, ele está dizendo que a própria compreensão está além da nossa compreensão. Mas que compreensão é essa que ele está falando? Quem sou eu? Ele está falando da vida, né? Da existência, da vida e da morte, da evolução. Né? E tem umas passagens que são fantásticas. Né? O homem só aceita aquilo que ele sofre. É verdade, isso, todo mundo sabe disso, né? Mas essa constatação é muito complicada. A gente só valoriza ou só entende a dor do outro quando a gente passou por água igual. Semelhante, exatamente. E mesmo que seja água igual, ele não é igual. É semelhante. Porque as experiências e as vivências são diferentes. Então, o sentir é diferente. A palavra igual é uma palavra muito perigosa, né? Porque o que é ser igual? Né? Igual é... 2 é igual a 2, isso é igual. Agora, você pega 2 flores, elas não são iguais. Né? Você pega 2 seres, não são iguais, 2 experiências não são iguais. Né? A mesma dor, né? 2 flocos de neve não são iguais. Né? Quer dizer, então, a semelhança talvez seja melhor para a gente aí. Mas é um texto profundo, e aí eu falava sobre Humberto Roder, sobre a profundidade que ele traz. Em certos momentos é bom que a gente encontre uma dificuldade para a compreensão, né? Eu e a Munhoz estávamos aqui trocando algumas observações a respeito, né, da complexidade desse texto, que a gente não consegue compreender tudo. Isso é bom, porque isso estimula a gente a buscar. Assim como a dor. É só a gente lembrar na nossa caminhada qual é o momento da nossa vida que a gente mais cresce. Se é durante os momentos bons ou durante os momentos de sofrimento. Então, a dor, e eu gostei muito, no outro dia, alguns colegas estavam lá do Carlos Chagas conversando, né? Que ele chama de a amiga dor. Amiga dor, né? Porque a gente entende a dor como uma coisa ruim. O Divaldo chamava o obsessor meu amigo obsessor. A dor é uma amiga porque ela nos ajuda muito. Ela nos orienta, ela nos alerta sobre o caminho a seguir. E a compreensão, aí ele fala de forma muito interessante, né, que você precisa sofrer para que você entenda realmente a nossa caminhada. No momento em que a gente... ainda na nossa compreensão limitada, entende que o Pai, que Deus é justo e permite a gente o sofrimento, esse sofrimento está dentro da justiça. Então, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para que a gente possa aprender. Não esqueçamos que na nossa prática, no nosso dia a dia, em alguns momentos, quem tem filhos sabe muito bem da necessidade de oferecer algumas dificuldades para o filho, dizer não, colocar de castigo, né? Dar uma vacina, tem que tomar um remédio, né? A criança às vezes detesta, né? Eu vejo minha neta lá brigando com os remédios que ela não gosta de tomar, mas aquela dor é uma necessidade. É um aprendizado. É um aprendizado, é uma coisa necessária. E aí, por isso que eu disse, que o Hermógenes compreendeu. Que bom.
Eu sou pela vida dele. Ele compreendeu, entendeu, aceitou e agradeceu. Quer dizer, ele fez o roteiro todo. Então, por isso que Hermógenes foi quem foi. No momento que a gente compreende, a gente passa a aceitar, né? E aí isso é um passo importante para que a gente possa prosseguir. Pois bem, meus amigos, ó, o livro, embora a edição da Giovanna seja uma edição histórica, né? É uma edição de 1966, acredito que a gente consiga achar o livro ainda na internet também. Agora, não, o livro dele é muito se encontra com facilidade. O Mistério da Compreensão. O livro é Roteiro Cósmico. E tá aí vamos falar depois sobre... Chamada do livro. Ela tem usado esse livro para vários textos. Na próxima oportunidade vai ser Liberdade, Paz e Alegria, também dele, ou o do Hamed. Pois é um textozinho, são textos que vale a pena a gente reler, até porque com a nossa compreensão vai se ampliando, relê-lo vai ser importante, que a cada vez que a gente tornar a ler, nós vamos aumentar a nossa compreensão, a compreensão que vai além do entendimento, né? Que é bastante profunda. Bom, vamos nos preparando aqui para o nosso tema livre agora, né? Que é o nosso próximo passo do nosso estudo de hoje. E como tema livre, vocês já devem estar cheios de perguntas para a gente, que ótimo. Um abraço, querida. Cheio de perguntas aí para a gente. Vamos preparando as perguntas para que a gente possa iniciar nossa segunda parte, nosso estudo, nosso trabalho esta noite. O microfone chegou perto. Depois que a Jana me passasse, saudade de você. Não te esqueço. Então, estamos todos apostos. Vamos iniciando o nosso tema livre desta noite. Posso levantar um pouco? Não, pode levantar. Pode até ninguém tem que ficar assistindo de lá. Vamos ao nosso trabalho desta noite, né? Então, vamos lá, sugestões de temas para a gente conversar. Hoje não veio nenhuma inspiração aqui, não. Acho que a espiritualidade hoje jogou no colo de vocês, ó. Se vocês querem saber de alguma coisa, perguntem. Tema livre. Idoso. O pessoal já está aqui. Silva Alexandre está conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo, Alexandre. Mas é ela. Ela. É ela, né? É. Então, Silva Alexandre, sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos e abraçados por Maria Madalena. Como todos nós, Qual o seu nome? toda vez que nós estamos conectados. Rebeca. Toda vez que nós estamos conectados, hoje aqui nós temos conosco a Rebeca, também pela primeira vez aqui na casa, no nosso estudo, né? Sejam bem-vindos. E toda vez que a gente se conecta com Maria Madalena, a gente cria um laço com ela que permite que ela nos acolha e nos atende a qualquer momento que precisarmos, dentro do que é possível, né? A gente fala sempre dentro do que é possível, então vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre essa questão, né? O que é possível para a gente. Não esqueçamos que nós temos as leis divinas, né? Que regem o universo, que regem todas as possibilidades. E uma dentro dessas leis, nós temos a lei de causa e efeito. Ou seja, nós somos responsáveis pelo que fazemos. Muitas vezes, nós pedimos algumas coisas
que são contrárias a essa lei de causa e efeito. Por exemplo, quando nós ficamos adoentados, quando nós sofremos com uma doença, não é porque Deus é sádico e quer que a gente sofra. Está se cumprindo a lei de causa e efeito, ou seja, no passado nós fizemos algo que gerou essa doença, é uma consequência dessa doença. Então, se nós pedimos a cura dessa doença, essa cura não é possível, porque ela é contrária à lei de Deus. E a lei de Deus é imutável. Ela não se adequa, né? Se eu tiver merecimento, ou seja, se a causa daquela doença deixou de existir, aí sim eu posso alcançar a cura. Mas se ela não deixou de existir, eu não vou alcançar a cura. O máximo que pode acontecer é, na misericórdia de Deus, ele adiar esta doença. Ou seja, nós teremos uma cura, entre aspas, por um determinado período, para que nós ou corrijamos o que precisa ser corrigido, ou a doença vai retornar. Pode retornar na mesma encarnação, pode retornar numa encarnação futura. Então, temos aqui uma pergunta da Munhoz. Então, Não é nenhuma pergunta. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte das preces, tem uma prece que a gente pede saúde por outra pessoa e que dentro do pedido que a prece sugere, que a gente peça que não se perca o fruto daquele problema. Você até pode pedir, mas que você peça que não se perca o fruto, o resultado daquele problema, né? O que vai advir de bom para a pessoa dentro daquela doença ou aquele problema que ela tem. Porque todas essas experiências, né, elas têm um objetivo, que é o aprendizado, como foi colocado pelo Humberto Roden hoje no texto, né? Todo esse sofrimento tem um aprendizado necessário aí ligado a ele. E essa é uma experiência pela qual nós precisamos passar com o objetivo de aprender, de crescer, de melhorar. Então, não é à toa. Então, muitas vezes nós pedimos coisas que nós não ainda estamos em condições de obter. Está dentro da justiça de Deus. Não é por maldade, não é que Deus queira nos punir. Gente, essa questão de Deus punir, um pai, quando bota o filho de castigo, muitas vezes, pelo menos eu vejo assim, o pai sofre mais do que o filho. Muitas das vezes o pai sofre mais do que o filho, quando bota ele de castigo. Mas sabe que aquilo é necessário. Se nós podemos ter esse sentimento, imagina Deus nos vendo sofrer. Né? Somos seus filhos, Deus com seu amor, né, que não tem dimensões para a gente, vendo a gente sofrer. Então, ele não está feliz por ver a gente sofrer. Ao contrário. Tanto é que ele manda essa quantidade enorme de espíritos cuidarem da gente, para nos ajudarem, para tentarem evitar que nós façamos que a gente dê as nossas escorregadas, né? Façamos as nossas bobagens. Mas fazem parte do aprendizado. E até agora nenhuma pergunta, gente. Ninguém quer fazer pergunta nenhuma. Opa! Só vem daqui, ó. Só o pessoal daqui. Ó, o pessoal da mesa está ganhando. 1-0 contra o pessoal de casa. Eu assisti de novo outro dia o filme Nosso Lar, para refrescar minha memória, entendendo mais um pouco. Aí me veio o conflito, a dúvida. Umbral e purgatório é a mesma coisa? São os mesmos lugares para onde nós vamos? Alguns vão? Giovana, eu vou pedir ajuda. Ajuda aos universitários. Umbral e purgatório, a gente pode considerar o mesmo? O purgatório é o umbral dos católicos, né? Só que é um castigo temporário. E umbral também é um sofrimento temporário. Então, na realidade, são duas coisas parecidas. Seria uma coisa circunscrita. Nem umbral nem o purgatório está circunscrito a um determinado lugar, no fundo
no centro da Terra, né? Não sei o quê. Então, tem umas coisas muito cheias de alegorias, né? Não era a linguagem da época. Então, o umbral, pelo menos não, na minha interpretação, que fui criada em colégio religioso, para mim, o umbral e o purgatório eles se assemelham na finalidade para a qual eles foram criados, é um sofrimento temporário. Né? Quando você, no purgatório, você queima todas as toxinas os males que você praticou, você vai para o céu. Né? E no umbral, quando você se arrepende que você é necessitado de socorro, você se lembra que não tem quando é luz, ele ficou sofrendo. Quando ele se lembrou da infância dele, que ele rezava com a mãe dele, e aí ele começa a se sentir como criança rezando com a mãe. Clarence, que já estava de plantão há muito tempo, que era um benfeitor dele, imediatamente resgata. Né? Então, é a mesma. No meu entendimento, para mim, são semelhantes. Eu não tenho esse entendimento por leitura, mas também entendo dessa forma. Né? Como eu não tenho ele por uma leitura, por uma questão que eu possa usar como referência, eu preferi não responder. Mas é um sofrimento temporário, concordo. Não é para sempre. Que umbral e purgatório sejam locais onde nós vamos passar de acordo com as nossas vibrações mais inferiores. Vamos ser atraídos por locais. E nos ensina que nós vivemos aqui os nossos umbrais e os nossos infernos. Isso não precisa ser depois de desencarnado, não, né? Começar a resolver agora as nossas questões de consciência, né? Porque a gente resolvendo as questões de consciência agora, nessa jornada, vai facilitar, né, a nossa chegada lá mais leve, né? Porque nós falamos hoje na reflexão, o compreender, né? O compreender, o se conhecer, até teve um pedaço aí que você falou, no comentário que você fez, na hora da reflexão, e ele diz assim, quem se conhece? Né? Quem eu sou? Quem eu realmente sou? Né? Eu sou aquela Giovana que se apresenta para a sociedade, eu sou aquela Giovana que é em casa, eu sou a mesma coisa que eu sou em casa, eu sou no mundo. Né? A gente realmente se reconhece, né? Quando erra, quando não estou questões, a gente faz esse tipo de reflexão, eu faço. Me sinto extremamente mal. Quando eu faço ao vivo, ou faço alguma coisa, eu me sinto extremamente mal. Eu não durmo. Essa coisa essas questões, né, Giovana? Eu não durmo. Elas dependem muito de uma questão que é a nossa evolução. Então, é um caminho para eu não cometer mais aquele erro, né? Então, já é uma preparação, né, a nossa melhora. Tá. A Juraci fez uma pergunta aqui para a gente. Vamos ver aqui. Gostaria de saber se eu comprar uma roupa num brechó, ou usar uma roupa de um desencarnado e ele foi materialista, posso sentir a sua presença com o objeto, com a roupa dele, com o objeto dele? Então tá, eu passei a utilizar algo que era de uma pessoa que desencarnou e essa pessoa era muito materialista. Então vamos lá. Gente, a nossa comunicação com o plano espiritual, ela está muito voltada para uma questão que é a nossa sintonia, né? Então, em primeiro lugar, para que eu me comunique com alguém no plano espiritual, de alguma forma, eu tenho que estar numa faixa vibratória muito próxima. Se o nosso irmão que tinha aquela propriedade é materialista, e eu também sou materialista, eu estou na mesma faixa vibratória dele. Vou permitir a comunicação? Sem dúvida nenhuma. E às vezes o materialista pode ser até melhor do que o religioso. Não, mas a gente está pensando numa questão.
né? Que é a questão em si. Então, por essa questão da vibração, eu estou na mesma sintonia que ele. Se eu estou numa sintonia diferente, eu já dificulto esta comunicação. Ele pode até tentar a aproximação, mas eu estou numa sintonia diferente. E ao tentar se comunicar comigo, se aproximar de mim, ele vai estar vendo eu viver uma sintonia diferente, eu praticar de uma forma diferente. Isso vai fazer com que, pelo menos, ele reflita sobre a diferença. Ele pode estar cristalizado na posição dele e se manter materialista, mas ele pode começar a deixar de ser tão materialista por viver um comportamento diferente. Mas quando tá? você compra num brechó, você não sabe nem quem foi a pessoa, a gente não está nem em sintonia. Mas você é materialista e quem usava a roupa continua ligado na roupa. Você não precisa saber de quem é. A gente não precisa saber de quem é. Por acaso, se a pessoa for materialista e aquela roupa que comprou foi de alguém, a sintonia vai A dar. sintonia. Agora, quem não for E isso se ele estiver ligado à questão da Eu não roupa. acredito nem que seja sintonia, seja energia, né? Energia. Mas a sintonia é energia. É, energia. A sintonia é energia. Tudo é Os energia. objetos dela, ela emprega. Tá, Nós vamos lá. impregnamos energias. E você pode até ser religioso, não ser só materialista. Mas se você adquire o bem e você se preocupa com a energia que aquele bem traz, você também vai dar a chance de que aquilo, de alguma forma, mesmo que o dono do objeto não tenha, já nem esteja mais preocupado com ele, aquele objeto vai ter o valor que você vai dar a ele. Se você já veste a roupa pensando, a pessoa morreu, era material, aí o dono do objeto pode até estar encarnado. A Rosana chamou a atenção de um ponto também bastante importante. Né? A gente está falando de energia e tudo. Nosso pensamento é energia. Se eu coloco um valor excessivo em alguma coisa, eu estou pensando excessivamente em alguma coisa, eu estou colocando energia naquilo. Eu estou valorizando aquele objeto acima do valor real dele. E isso já é ruim, porque é um desperdício de energia, né? Eu devo utilizar minhas energias para quê? Para minha caminhada, de forma construtiva. Valorizando um objeto, eu estou colocando de forma construtiva? Não, né? Então, qualquer que seja o objeto em que a gente coloque muita energia nele, né? É o grande problema da nossa sociedade hoje, né? Que algumas pessoas resumem, as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. Né? Então, estou mais preocupado em ter coisas, ter objetos, ter coisas, do que ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa homem do bem. Né? E essa que é a grande diferença. A energia que nós temos, ela está disponível para a nossa caminhada rumo à melhoria, rumo à elevação. E nós desperdiçamos essa energia em outros caminhos. Tá? Tem uma colocação aí da Silva. Silva Alexandre pergunta: todos vamos para o umbral? Essa é a grande pergunta, Silva. Olha só. Uma passagenzinha pelo umbral, pelo nosso nível de desenvolvimento, é possível. Uma passagem pelo umbral, né? Mas nós já não somos adoradores do mal. Nós já não nos comprazemos com o mal. Então, isso vai fazer com que essa passagem nossa no umbral seja bem curtinha. Tá? Obviamente que com as características de cada um, uns dias a mais, uns dias a menos, um tempinho a mais, um tempinho a menos, dependendo de cada um. Mas deveremos ainda passar pelo umbral, sim. Nós estamos num nível de evolução que ainda está muito ligado ao umbral. Lógico que isso, gente, quando a gente fala assim, eu estou falando da maioria de nós. Não quer dizer que todos nós, sem exceção nenhuma, vamos passar pelo umbral. Não. Tem irmãos que já têm um nível de entendimento, um nível de esclarecimento, uma postura,
né, um comportamento que vai permitir a ele não ter que ir para o umbral. Quem leu o nosso lar, né, ele viu que na contagem de tempo, o nosso tempo que lá na dimensão, e o espírito, o tempo não é contado como nosso tempo, né? Sim. Para nós, cerca de 8 anos. Tá, mas segue aí. Aí a gente pode imaginar, ele não era, tá. ele teve tudo, ele nunca sofreu nenhum tipo de... fez curso de medicina, nunca foi um médico caridoso, não foi um médico que tivesse... Não foi um Bezerra de Menezes nem de longe, né? Ele não foi uma pessoa boa, ele foi sempre uma pessoa voltada para ele, né? Egoísta. Mas a gente vê que a passagem dele pelo umbral não é uma passagem assim também tão longa quanto a gente vê, né? Nós recebemos irmãos aqui que estão há centenas de anos passando aquela dificuldade. Que ele, quando ele passou pelo treinamento dele, ele completa o treinamento dele, ele pensava que ia começar a trabalhar lá na medicina. Clarice falou para ele: você foi médico na Terra, Sim. mas você não tem competência para ser médico aqui. Pergunta. Né? Não, a questão do umbral e do purgatório, ela está bem esclarecedora no livro Céu e Inferno. Sim, sim. Como no Céu e Inferno, quando ele vai detalhar a posição, ele né? coloca bem claro o que é purgatório, o que é céu, que não é um espaço físico, isso dentro da doutrina espírita, né? A Giovana lembrou, e está sendo lembrado, né, que não é um espaço físico, como a gente chegamos a imaginar, como fomos informados durante um determinado momento, como compreendemos durante um determinado momento do nosso entendimento, que era um espaço físico. Não é um espaço físico. Né? É um ambiente que pode se dar em qualquer lugar, dependendo da condição vibratória daquele ambiente. E essa condição vibratória depende dos espíritos que estão naquele ambiente. Então, se eu reúno num determinado ambiente uma grande quantidade de espíritos de uma carga negativa, vou criar um umbral ali, naquele local. Né? Não preciso... Se de repente a gente transforma aquele ambiente, as pessoas mudam a faixa vibratória, pensam em outras coisas, aquele umbral já deixou de ser um umbral e passou a ser um ambiente com uma energia positiva. Ele é sempre sensível à energia dos espíritos que estão presentes, que estão naquele local. Tá? Eu ouvi isso de uma pessoa e fiquei confusa, por isso pergunto. Tá. Se todos vamos para o umbral, nesse nível de evolução, é bem provável que ainda passemos, sim, uma passagem tranquila pelo umbral. Mas olha só, gente, nós já temos clareza, já temos consciência de que somos espíritos ainda no estágio imperfeito. Já sabemos que cometemos erros, né? Se nós formos para o umbral, qual é a chave da saída do umbral? É o arrependimento, né? Então, nós já temos a chave. Sabemos que estamos no estágio imperfeito. Sabemos que cometemos equívocos ainda. Se chegarmos no umbral, o que nós temos que fazer? Reavalia, né? Ver o que está ali pendente e vamos buscar o arrependimento. Se eu me arrependo de verdade, a minha faixa vibratória se altera. E isso permite que as equipes que visitam o umbral com frequência façam o meu acolhimento. Né? Então, essa já não é mais a grande preocupação. Acho que a gente tem que se preocupar e não fazer coisas que nos leve ao umbral. O assunto gera uma certa vibração no plano espiritual, porque atrai irmãos ligados a esse assunto. Né? Nós estamos falando de irmãos que estão em situação de sofrimento e alguns médios aqui na mesa percebem já a presença, percebem a presença, a sintonia, a frequência, né? A energia de alguns irmãos. Então,
vamos fazer a prece de Caritas para que esses irmãos possam ser acolhidos, atendidos e possam encontrar algum alívio, né? Deus, nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. E os irmãozinhos que estão aqui conosco na reunião, que possam estar sendo atendidos nesse momento pelos amigos da espiritualidade, confortados em suas angústias, suas dores e encaminhados para o tratamento adequado. Que assim seja. Bom, vamos continuar nosso papo. E alguma pergunta? Nenhuma pergunta hoje, gente. Vocês hoje só... Silêncio no rádio. Ficou 1 a 1, hein? Uma de casa e uma daqui. Está empatado. Quem é que vai desempatar? Vamos desempatar? Vamos desempatar. O pessoal pergunta alguma coisa, né? Tá vindo na minha cabeça alguma coisa sobre mediunidade, né? Uma questãozinha sobre o que é a mediunidade, né? A mediunidade é uma capacidade que todo ser humano tem, né? Existem várias formas de mediunidade. E a forma mais simples de mediunidade é a intuitiva. O que é a mediunidade intuitiva? É quando um espírito se comunica com a minha alma, né? E a minha alma que eu estou falando é o espírito encarnado. E isso acontece a todo momento. A todo momento. Nós temos um anjo da guarda que está no plano espiritual que se comunica com a gente. Dependendo da nossa sintonia, nós atraímos para próximo de nós espíritos da mesma sintonia. E quando espíritos da mesma sintonia se aproximam de nós, eles intuem a gente, eles influenciam o nosso pensamento. Kardec coloca para a gente, os espíritos esclarecem, que mais da metade do que nós pensamos não é nosso. Veio intuído por algum espírito. Só que aí ele não define se é espírito do bem ou se é espírito do mal, se é espírito esclarecido ou pouco esclarecido. Mas isso nós já conseguimos entender. Como é que nós vamos saber? Vai depender de quê? Da nossa sintonia. Se nós estamos maior parte do tempo numa sintonia ruim, nós vamos ter a maior parte do tempo espíritos pouco esclarecidos conosco. Mas como é que a gente consegue sair disso? O que a gente tem que pedir ajuda para que não venham esses pensamentos? Não vir os pensamentos é impossível, né? Porque ainda fazem parte de nós. Nós ainda temos os pensamentos.
O que nós não precisamos é nos mantermos no pensamento. Então, eu comecei a pensar que a minha vizinha me incomoda. Tá? Eu percebi, poxa, eu estou pensando aqui numa coisa que é da minha vizinha, uma característica dessa. Eu não tenho que ficar pensando nisso. Vou sair desse pensamento, vou ficar pensando em outra coisa. Eu poderia ficar, é uma chata mesmo, bota música chata, faz barulho, eu não sei. Eu estou alimentando o pensamento. Se eu saio desse pensamento, é a primeira questão. É uma questão intencional minha, né? E a outra forma de pedir ajuda para isso é a prece. Nesse momento, fazer uma prece. Você então, acha que se a gente começar a trabalhar com caridade, não precisa ser em centro espírita, em um outro lugar qualquer que a gente, em vez de ficar à toa, vá trabalhar por alguma razão para ajudar as pessoas, isso melhora? A pergunta é, se a gente for trabalhar, principalmente com a caridade, isso melhora? Vamos analisar a questão, né? Eu não gosto muito de fórmulas mágicas, né? Então vamos analisar a questão. Se eu estou trabalhando, eu estou ocupando meu tempo, não é isso? Ocupando meu tempo com uma questão saudável, positiva. Estou botando a minha mente para trabalhar. Se eu vou trabalhar na caridade, eu estou pensando mal? Estou pensando bem. Então, o que eu faço na minha carga de pensamentos negativos e positivos do dia? Sintonia. Eu vou para uma sintonia positiva. Então, isso vai fazer com que eu fortaleça essa possibilidade de uma sintonia positiva a maior parte do dia. E vai melhorar? Sem dúvida nenhuma, né? Porque eu vou deixar de estar numa sintonia negativa. Eu tenho muitos irmãozinhos que estão ligados a mim pelas minhas questões do passado. No passado eu era pior do que sou hoje. Mas se o irmão está ligado a mim e me vê trabalhando no bem, ele vai chegar à conclusão de que eu já não sou o mesmo. Já não é mais aquele cara que fazia aquelas besteiras. Hoje ele já está trabalhando no bem. Ou o irmãozinho me acompanha, que seria ótimo, maravilhoso, porque ele também se converte, né? E acontece com muita frequência, ou ele se afasta de mim e desiste. Que para mim também vai ser bom, porque pelo menos não estamos nos retroalimentando, né? Então, a caridade, né? Quando se fala fora da caridade não há salvação, é porque a caridade em si, ela encerra uma série de questões. Eu abro mão do meu egoísmo, eu passo a pensar no outro, né? Eu passo a ter uma noção maior da vida. Porque se eu vou fazer caridade, eu vou ajudar alguém que está precisando mais do que eu. E se eu vejo alguém precisando mais do que eu, o meu problema passa a não ser tão grande. Porque eu passo a conviver com um problema que é maior do que o meu. Eu estou vendo uma situação que é pior do que a minha, né? E isso já vai fazer com que eu já comece a pensar menos em mim. Então, a questão da caridade, ela traz em si uma energia positiva muito forte, que é muito salutar. Então, basta eu querer, né? Basta eu querer, eu preciso buscar, né? Tudo depende da nossa vontade. O que eu quero, né? A partir do que eu quero, no passo seguinte, o que eu consigo fazer. Muitas vezes, nós vamos querer fazer a caridade, mas ainda não vamos conseguir fazer a caridade da forma que gostaríamos. No tamanho, na amplitude, com a frequência que gostaríamos. Mas se nós já queremos, nós vamos buscar mecanismos, vamos começar a desenvolver mecanismos para alcançar isso. Esse que é importante. Pelo fato de eu querer. O fato de eu querer me conduz a, né? Querer é poder em termos, né? Mas o querer é uma força importante para eu conseguir fazer alguma coisa. Eu posso dar um pequeno exemplo? Lembra que eu havia comentado com você onde eu fui morar o problema do lixo. Eu andei tendo sentimentos muito ruins com todo mundo. Eu passei a tentar fazer o seguinte, eu não vou vencê-los, mas a minha atitude tá rasgado, tá jogado, eu vou lá junto,
tiro da rua para não vir jogar mais. Isso já é uma atitude que me ajuda? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho, algum momentozinho eu penso, eu chego a pensar um pensamentozinho, eu vou lá, oro e vou lá, não vou juntar, mas é o meu lado do bem, o anjinho do bem me ganha e me ajuda, vou lá para fora juntar. Se meu vizinho joga o lixo lá na calçada, né? É muito comum, né? O pessoal antes bota o lixo fora da hora, né? Eu posso ficar reclamando, brigando com todo mundo, e aí eu vou entrar aqui em faixa vibratória. Ruim. Né? Ou posso simplesmente ir lá, recolho o lixo, boto no saco e pronto. Isso acontecia comigo, né? onde eu morava. Isso é muito frequente. Eu morava lá em Jaconé, morava sozinha, e aí o pessoal, não era brincadeira não, eles jogavam lixo no meu portão, para ver você abrir o portão e gritar. Eu calmamente pegava vassoura, pá, saco e sacava, ainda colocava em cima do cesto que eu botei em frente à casa. Então, aí eu via que eles ficavam de longe só olhando. Eles teste. acabam mudando, né? É teste, Afronta, né? Não entendi. A Silvia Alexandre. Tá. Mas ou nós somos espírita ou nós somos... Mas é isso, gente. A mudança... Olha só, nós estamos falando de uma visão de mundo que é uma visão que está mais próxima da visão de Jesus do que da maioria dos nossos irmãos, né? Nós somos espíritos imperfeitos e dentro deste conjunto de espíritos imperfeitos, nós somos espíritos. Eu li uma frase que eu adorei. Nós todos somos iguais, mas alguns olham para a luz. Eu achei fantástico isso. Perfeito. Nós somos iguais, mas alguns olham para a luz. Eu achei que ela voltou agora rapidamente na minha cabeça, né? É perfeito. Então, nós somos iguais, somos sim, mas alguns de nós já estamos olhando para a luz. Então, não vamos olhar para a escuridão de novo, né? Não vamos descer para a frequência vibratória dele, né? Continuamos, somos iguais, estamos no mesmo planeta, estamos no mesmo nível evolutivo, ou muito próximo, né? Com diferenças pequenas. Se a diferença fosse significativa, nós não estaríamos na Terra, estaríamos já em outro mundo, né? Mas não é o caso. Então, vamos lembrar disso. Nós somos iguais, sim, mas alguns já conseguem olhar para a luz, outros ainda não conseguem, tá? Fala, Rô. Quando você fala em caridade, é importante frisar que a caridade ela não é só material. Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas você tem um ouvido para ouvir sem julgar. Você tem mãos para fazer carinho e acalentar. Então a caridade é muito mais do que a material, do que a gente pensa. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém. Sempre. É só ficar em alerta. Um telefonema que você dê para uma pessoa, né? Uma pessoa que está sozinha e tal, de repente vem na tua cabeça o nome daquela pessoa, dá uma ligada para ela, né? Hoje, com esse negócio de internet, a gente está ficando... Parece que a gente está mais próximo, mas, na verdade, a gente está mais distante, né? As pessoas já não se comunicam mais, né? Não falam mais. Mensagem escrita para lá, mensagem escrita para cá, e assim vai. Mas a caridade é isso, Rosana. Rosângela, né? A Nana. Ela pode se manifestar de várias formas, né? A gente pensa muito na caridade material, né? Mas não é só material. Existe a caridade espiritual, aquela de só em passar e dar um bom dia para as pessoas, você já muda a psicoesfera daquele momento ali, do contato com aquela pessoa, né? Passar, dar um sorriso para mim é difícil, porque eu não tenho o hábito de ficar sorrindo, né? Mas cumprimentar, dar um bom dia, é suficiente, muitas vezes. Às vezes dá um olá para a pessoa, né? Mesmo que a pessoa não te responda. Mesmo que a pessoa não te responda. Continue dando bom dia. Aquilo vai ter um efeito que pode não parecer naquele momento, né? Mas ele pode ter um efeito daqui a tempos depois, tá? A Silva colocou: sinto cheiro de jasmim, isso é um espírito perto de mim? Isso é uma poesia? Porque até rimou aqui. Não, Silva, não sei. Normalmente, alguns espíritos trazem consigo, tal a energia deles, os cheiros
cheiro de flores, né? Nós costumamos dizer que quem entrega rosas fica com as mãos perfumadas, né? Então, os espíritos trabalhadores do bem, como eles vivem entregando rosas e outras flores, eles vivem com o cheiro dessas flores. E pode ser uma forma de... pode ser uma manifestação. Mas não esqueçamos que também nós estamos na época do jasmim, né? Na época das flores. Nós estamos na primavera. E o jasmim, nós temos encontrado o jasmim com alguma frequência, né? A primavera esse ano está muito bonita, as flores estão muito bonitas. Aqui tem uma florista que ela passa por aqui. Sim, sim, sim. Não, mas ela está falando que ela está lá na casa dela, tá? Mas aqui tem. O Antônio, o Paulo está lembrando aqui a gente, né? Que aqui na casa que acompanha aqui a casa, um dos trabalhadores do plano espiritual que está sempre aqui na casa é uma irmã que se apresenta como uma florista. Ela é uma trabalhadora já bastante antiga aqui na casa e está aqui com bastante frequência. E é muito comum ela deixar algum perfume no ambiente, né? A nossa sensibilidade, nem todos nós temos grande sensibilidade para isso, mas alguns, os médios a veem, inclusive, normalmente nas reuniões de sexta-feira, ela entregando rosas aos nossos espíritos, né? Rosas do plano espiritual que são entregues aos nossos espíritos. Eles conseguem se ver, né? Nosso perispírito e... né? Então, é possível que seja assim, sim. Então, gente, voltando sobre a questão de mediunidade, então isso, todos nós somos médios. O que acontece é que, nesse nível de desenvolvimento, alguns de nós desenvolvemos, damos atenção a essa intuição, né? E eu, por exemplo, a minha mediunidade, eu não vejo nada, não ouço nada, mas tenho intuição, percebo a intuição, né? E então nós desenvolvemos no momento que a gente usa mais. Nós estamos estudando o livro dos médiuns e fica bem claro lá quando ele diz que a mediunidade se desenvolve com o exercício. O exercício da mediunidade está literalmente escrito isso, né? Que a mediunidade ela se desenvolve com o exercício, com a prática da mediunidade. Então, se eu mantenho uma conversação com os espíritos, eu favoreço esse canal, melhoro esse canal, e aí aumento. E tem as outras formas de mediunidade, que são mediunidades de efeitos físicos, a mediunidade de psicografia, de psicofonia, que são mediunidades que exigem uma sintonia mais forte, uma capacidade mais forte do médium, que nós ainda não temos, a maior parte de nós. Alguns de nós vieram com missão. E eu gosto sempre de lembrar, algumas pessoas acham que o médium é um privilegiado, né? Bom, não é. Os espíritos esclarecem a gente que a maioria dos médiuns são grandes devedores no plano espiritual. E como oportunidade de trabalho, receberam a mediunidade. Então não é privilégio nenhum, não é vantagem nenhuma ser médium. Ao contrário, está mostrando que a tua conta é bem maior. Então, por isso nós devemos dedicar o tempo ao estudo, à prática da mediunidade, para acolhimento, para atendimento, para a caridade com os nossos irmãos que estão no plano espiritual, né? No momento que a gente recebe um irmão e permite que ele se manifeste, ele não vai se manifestar à toa. Ele precisa daquela manifestação, ele precisa daquele contato, ele precisa falar aquilo, ele precisa perguntar aquilo. Então, atendê-lo é uma forma de caridade. Por isso que a mediunidade é colocada dessa forma. Bom, embora não tenhamos tido muitas perguntas, conseguimos conversar um pouquinho sobre questões, né? Mas, quem é médico também fica muito atormentado, né? Fica muito sobrecarregado, porque está todo momento ouvindo, vendo, tendo que passar as coisas, né? Esse pensamento é um pensamento comum, tá?
Mas quando a gente vai estudar a mediunidade, a gente vai ver que isso não acontece. A pergunta da colega, da Rebeca, foi que quem é médium fica muito atormentado pela comunicação com os espíritos. Não. Porque no momento em que a gente passa a trabalhar a mediunidade, eu estou fazendo o quê? O que eu falei? A mediunidade a prática é uma caridade. Se é uma caridade, qual é a minha faixa vibratória? Positiva. Eu atraio para próximo de mim espíritos bons. Toda vez que eu tiver a presença de um espírito menos esclarecido próximo de mim, eu vou contar com o apoio de um espírito bom. Por quê? Porque a minha faixa vibratória é boa. Tá? Então, a questão é que se eu tenho uma mediunidade e não me trabalho para manter uma faixa vibratória boa, aí sim. Mas aí sou eu que estou escolhendo a faixa vibratória. Eu tenho um canal de comunicação com os espíritos. E lá no plano espiritual nós temos espíritos esclarecidos e não esclarecidos. Eu vivo numa vibração não esclarecida, negativa. Quem é que vai se comunicar comigo? Os não esclarecidos. Os esclarecidos nem conseguem comunicar comigo. Eu estou em outra faixa vibratória, eu não estou ouvindo eles. Isso também requer do médium que ele passe a estudar, Sim. a compreender o fenômeno e o que está se passando com ele, porque ele mesmo pode se autocontrolar, se autoeducar. Não, mas isso é feito pelo médium, exatamente. Sim, pelo estudo, esse através controle, do estudo, dos entendimentos, que é fundamental. Isso é feito a partir do que está sendo lembrado, né? Por isso que se diz que o médium espírita estuda. Médium qualquer pessoa pode ser. Todos nós somos, porque todos nós de alguma forma temos a intuição, né? Que é soprado por algum espírito lá no plano espiritual. Mas eu preciso agora trabalhar para poder melhorar a minha sintonia e receber dos bons espíritos. Mas isso depende de ninguém, não. Isso depende da gente. Depende do próprio médium. Se o médium sofre com a mediunidade, a culpa é do médium. A responsabilidade. A responsabilidade é do médium. A gente tem o que a gente merece. Eu entro numa faixa vibratória. Gente, se eu vou fazer pacto com pessoas que não são da lei, eu vou querer que eles cumpram a lei? Se eu já sei que eles não são da lei, se eles estão contra a lei, se estão à margem da lei, por que eu vou fazer pacto com eles? E vou querer que eles cumpram a lei? Não, eles vivem à margem da lei. Então, se eu entro numa faixa vibratória ruim, eu vou ficar exposto às consequências dessa faixa vibratória ruim. Oi. Juraci, eu tenho uma psicografia, que ótimo. E não vejo como privilégio, nem é para ver. Passo por muitas provas, mas estou trabalhando no Centro Espírita e melhorou muito. Vai melhorar, porque a gente está fazendo caridade. E a caridade é uma vibração positiva que vai atrair energias positivas. Gente, olha só. O momento que nós estamos vivendo é consequência do nosso passado. Nós podemos mudar o nosso passado? Não. Então, nós temos simplesmente que assumir as consequências do nosso passado. Mas e o nosso futuro? Está dependendo de quê? Desse presente. Desse presente. Se eu trabalho o presente melhor, meu futuro vai ser melhor do que o meu presente? É lógico que vai. Então, essa melhoria ela vai acontecer sim. Tá? Ótimo, Juraci. Que bom. É isso mesmo. A gente precisa desse esforço. Todos nós. Tá bom? Mais alguma perguntinha? A gente fala. Mesmo estudando, assim, você até pode sofrer com um médium uma influenciação negativa, mas você vai ter que trabalhar isso. O estudo vai te dar uma base para saber como lidar com essa influenciação. Você vai parar, você vai fazer uma prece e logo assim já vai mudar essa sua energia. Porque a mediunidade ela não pode ser uma coisa ruim, não pode te prejudicar. É isso. Ela veio para nos ajudar ao quê? Porque nós temos muitos débitos, sim. Então, através dela, a gente vai trabalhando isso
A dificuldade não é da mediunidade, a dificuldade é minha. O tempo todo você fica vendo, já pensou? Não é assim. Também não é assim. Tem um estudo que vai ensinar a gente a lidar e entender isso. Nós estamos falando, lembra que nós falamos? Nós temos graus de mediunidade. Que no momento o nosso grau de mediunidade ele ainda é baixo, ainda é pequeno, né? Nenhum de nós é um Chico Xavier, um Divaldo Franco que vê o mentor deles o tempo todo, tá? Então isso é uma diferença. Então o médium que vê o tempo todo é porque ele anda numa faixa vibratória ruim e ele está vendo espíritos que estão perambulando por aqui. Os que estão perambulando por aqui não são espíritos esclarecidos. Então, a culpa não é da mediunidade, porque esses espíritos, embora não sejam vistos, eles influenciam a gente. Ele não precisa ser visto, porque ele está ali, eu estou com um pensamento negativo, ele está colocando mais gasolina lá, está botando para pegar fogo mesmo. Tá? Então, não é da mediunidade, é isso que é muito importante que a gente deixe claro. A culpa não é da mediunidade. A responsabilidade é do próprio indivíduo, daquele espírito, que nesse momento exerce uma mediunidade. Diga, uma vez eu acordei, escutei um irmãozinho pedindo para me leva. Pedindo, estava querendo ajuda. E você ia para onde? Eu acordei, não, eu estava sentado na cama, eu levantei. Mas você eu não tinha. Estava pedindo para você. Eu ainda não estava aqui. Mas de alguma forma ele estava pedindo ajuda. Exatamente. E o lugar que você ia, de repente, era o lugar que ele queria ir. Porque também não sei, ele estava pedindo ajuda. Eu não sei para onde você ia, o lugar que você frequentava. Ele queria ir contigo. Ou seja, a faixa vibratória era o quê? Idêntica. Mas não era nesse sentido. Ele estava pedindo socorro. Mas me leva, eu estou pedindo ajuda. Me leve. Para onde? Para onde você for. Eu não sei o que você estava pensando. Se a tua faixa vibratória, se o teu pensamento era bom, ele estava pedindo ajuda para ir para o bem. Se não era, ele ia para o mal contigo. Se você estava pensando em ir para o Botequim Bebê, ele queria ir para o Botequim Bebê também, estava na mesma sintonia que você. Se você estava pensando em ir para a igreja, ele estava querendo ir para a igreja, ele estava pedindo ajuda nesse sentido. Por isso que a nossa sintonia é uma questão muito importante, né? Onde nós mantemos nosso pensamento. E o estudo nos ajuda a compreender, né? Entender e aceitar. Quando a gente não conhece, é a frase, a verdade te libertará, né? No momento em que a gente entende o que a gente está vendo, como é que a gente está vendo, isso nos ajuda a ter um controle sobre aquilo, sobre aquela situação. Então, o médium ostensivo, porque nem todo médium vê, se ele se prepara, se ele estuda, se ele entende, ele vai conseguir controlar essa vidência dele, digamos assim. Ele vai fazer uma prece, e aí, se ele for a instituição espírita, a instituição religiosa, ali ele vai ser tratado. Exatamente. Mas ele só vai entender quando ele começar. Quando ele começar... Eu acho que ele estava querendo ser encaminhado para o mundo espiritual. Ele já estava no mundo espiritual. Correto, tudo bem. Mas está no mundo espiritual. Mas ele estava ainda apegado. Ele com certeza poderia ter um mentor ali. Você estava dormindo. Isso. Poderia ter um mentor ali na hora e ele estava conversando com esse mentor. Me leva. Só que você acordou com a sua mediunidade, você conseguiu captar. Não, captar a escuta, o que ele estava falando para aquele mentor que estaria ali naquele momento. Gente, olha só. Me leva com você, me leva. De repente não era... Olha só. Nós estamos fazendo um estudo, nós estamos estudando, Aí outro esquema. Nós estamos vendo que o espiritismo ele não traz nada de novo para a gente. Ele explica o que acontece. Mas para que ele explique, a gente precisa estudar. Se a gente precisa continuar estudando, significa que a gente ainda não entende tudo.
Então tem muita coisa aí que a gente não vai entender, até porque muitas coisas estão partidas, né? Quando a gente vê uma cena, a gente não sabe qual é a história que envolve aquela cena. Então a gente não tem como chegar a essas conclusões. Isso nós precisamos ter compreensão de que nós somos limitados, né? No nosso entendimento. E a partir daí a gente vai ver as coisas com mais tranquilidade, né? Bom, chegamos ao nosso horário, lamento, mas agora a gente precisa terminar porque já estamos na nossa hora. Já passamos 4 minutos do nosso horário. Vamos fazer a prece ao Pai Nosso, nós juntos, e para que a gente possa encerrar o nosso estudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Uma boa noite para todos. Amém. E seguiremos na próxima